E o principal assunto que deve, inclusive, esquentar um debate outra vez aqui no Brasil sobre o preço dos combustíveis. A PEC dos combustíveis deve chegar ao Congresso logo que todos retornarem aos trabalhos e, muito provavelmente, pelo que está sendo estudado pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, a tentativa de uma proposta enviada para zerar a tributação federal sobre o diesel. Mas aí tem toda aquela discussão, né, Cláudio, envolvendo, por um lado, os governadores que dizem que o ICMS, que é um imposto cobrado por cada estado, é o menor desafio a ser ultrapassado em relação ao preço do combustível que não para de subir. Tem a política de preços da Petrobras, que muita gente questiona também, e tem o presidente Jair Bolsonaro, que também tenta defender o seu, dizendo, a tributação federal eu estou, pelo menos, tentando zerar. Como que a gente vai fazer, hein, Cláudio? Será que o Congresso vai arranjar uma solução rápida? Porque tá difícil passar no posto de gasolina, né? Tá difícil, né? Você viu que já se registrou o primeiro local, né? Angra dos Reis, onde a gasolina já custa mais de R$8. E a gente vê, Vitor, uma questão que não tem solução, porque não tem ninguém interessado nessa solução, né? A única iniciativa concreta foi a do presidente da República, que deve apresentar aquela proposta de emenda constitucional em que, através da qual a União, né, o governo federal, abre mão das receitas dos tributos federais, e isso vai impactar na redução da arrecadação, né, da arrecadação federal, etc. Mas assim, apesar disso, diminui um pouco ali, é legal e tal, mas é sempre bom, né? Alguma coisa, hoje seriam uns 80, 90 centavos de redução no preço do combustível, seria muito bom, mas não é suficiente, né? Não faz justiça aos brasileiros que passaram o ano de 2021 sendo explorados pela Petrobras. E ainda que isso se consolide, eu duvido que aconteça, né? Porque afinal de contas a oposição vai fazer a maior força do mundo para impedir que isso seja aprovado, para que o Bolsonaro não fature essa redução eleitoralmente, né? Vai ser uma discussão muito parecida com aquela que tivemos para a definição do Auxílio Brasil, né? Como é que pode? E a questão fiscal? Como é que... Aí vão aquelas alegações, as alegações de sempre, né? As alegações que são as mais cínicas possíveis, como aconteceram na época do Auxílio Brasil, quando se tratava de definir o valor do Auxílio Brasil, de R$400, R$415, e essa coisa de ajudar pobre é um horror, mas sobretudo para essa gente do mercado financeiro, né? Então, e a alegação vai ser a mesma, vai ser a questão fiscal, equilíbrio fiscal, não se pode abrir mão de receita, e etc., e a despesa, e não sei o quê. E também tem uma outra vertente, né, que é exatamente aquela parte da PEC em que o presidente diz que a PEC vai também proteger os governadores que queiram reduzir o valor do ICMS, né, a alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Eu digo proteger porque tem uma questão aí da lei de responsabilidade fiscal que os governadores alegam para não cogitar nessa redução do ICMS. Mas assim, os governadores nunca na história recente do Brasil, os governadores faturaram tanto quanto em 2021 com essa alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Você imagine que no Rio de Janeiro são 30%. Você está ali botando a gasolina, botou 10 litros, saiba que 30% daquele valor que você está pagando vai para os cofres do Estado, né, do governo estadual. E é muito dinheiro que eles ganharam, e não querem abrir mão disso, né? Até porque estamos em ano eleitoral, meu caro. E esses caras querem ainda mais dinheiro para fazer aquelas políticas que possam repercutir, que possam ser traduzidas em voto. Portanto, assim, não contem com a boa vontade dos governadores, não se pode contar com isso. E com eles vêm também aqueles que eles influenciam, né, tanto no Senado quanto na Câmara. De outro lado, tem lá os acionistas da Petrobras. Tem a União, que está abrindo mão lá da sua parte em impostos, mas não abre mão da sua parte em dividendos, né? Então, metade dos dividendos da Petrobras, que fabrica lucros em ritmo louco, descontrolado, né? E a outra metade é dividida pelos
entre os acionistas privados, minoritários e privados, que tem ali 49,9% da Petrobras. E entre estes estão o quê? 40%. 40% de todas as ações da Petrobras estão nas mãos de investidores internacionais, investidores estrangeiros. Portanto, estes também não vão aceitar qualquer mudança. No fim ao cabo, nós vamos continuar no cativeiro da Petrobras. Eles usam muito a expressão cliente cativo. Isso só me lembra cativeiro. Eu acho que não é mais do que cliente cativo. Nós estamos aprisionados nesse cativeiro criado pela Petrobras, nessa arapuca, pela qual nós ficamos ali inertes, sem poder reagir, sem poder apelar a ninguém, não temos a quem apelar como consumidores, enquanto a Petrobras, os estados, a União, os acionistas, todo mundo mete a mão no nosso bolso e vai tirando o dinheiro que quer.